Olá, hoje eu trago mais um esclarecimento sobre mais um texto bíblico mal interpretado ou interpretados fora do contexto do texto. Então, nós vamos estudar esse texto porque está sendo usado fora do contexto e muitas pessoas estão aí se afastando das igrejas porque acreditam que não precisam ir mais para o templo da igreja, porque Deus não está presente nos templos. O texto que nós vamos estudar aqui é Atos capítulo 17, no versículo 24. Esse texto também você encontra aí em Isaías 66, versículo de 1 a 2. Atos 7, 47 ao 50 também vai falar sobre esse assunto. Mas nós vamos ler somente aqui Atos 17, 24, que diz assim: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Aí onde muitos se atrapalham na interpretação e chegam a dizer que se Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas, então a gente não precisa ir mais para o templo da igreja, porque Deus não está lá. Mas será isso? Será que é isso mesmo que o texto está dizendo? Nós vamos ver aqui os contextos. Eu convido você a ir para o versículo 29. O versículo 29 nos diz assim: Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação dos homens, ou do homem. Ok? Então preste atenção nesse versículo aqui. Porém, nós vamos para o contexto. O contexto desse texto está no discurso de Paulo em Atenas. Paulo chega em Atenas e encontra ali muita idolatria, muitos santuários feitos para deuses de pedra, de ouro, de prata, de madeira. Eram vários deuses, imaginação de homens, é claro, mas deuses ali nesses santuários. Ali eles não saíam, ali eles não falavam, não faziam nada, e eles ficavam ali confinados dentro desses santuários. Nesse contexto, Paulo encontra um altar, um santuário preparado para um Deus desconhecido. Eles tinham tantos deuses que fizeram um santuário para um Deus desconhecido. Então Paulo chega e diz assim: olha, esse Deus aí que vocês estão adorando sem conhecê-lo é o Deus que eu sirvo. E aí então entra agora a palavra aqui no versículo 24: mas esse Deus do qual eu sirvo não habita em santuário feitos por mãos humanas. Ou seja, Deus não é igual a esses deuses de vocês aí que precisa ficar aí a vida toda e não sai. Vocês têm que vir para adorá-los e eles não podem sair daí nunca. O Deus que eu sirvo, nem os céus dos céus podem contê-lo. Então, o contexto aqui é que Deus não pode ser restrito, ficar preso a um local somente, a um templo, um santuário, né? Deus, ele é Deus, é Criador, é onisciente, onipresente, onipotente, então ele não pode estar restrito a um local. Mas dizer que Deus não pode estar nos templos, aí é uma interpretação grotesca e muito perigosa. Vejamos, por exemplo, Êxodo 25, versículo 8. Ali Deus disse para Moisés fazer um santuário para que ele pudesse habitar no meio do povo. Seria uma contradição se Deus não habita nos santuários feitos por mão de homens, e agora Deus manda Moisés construir um santuário para que ele pudesse habitar no meio do povo. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, preste atenção nos contextos dos textos que você lê. Não crie uma doutrina em cima de um texto fora do contexto, tá bom? Então, imagina comigo, se Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, por que Jesus ia no templo? Por que os discípulos iam no templo? Nós vamos encontrar aqui
Marcos 11:17, se você quiser adota aí, Marcos 11:17, 1 Timóteo 3:15, Lucas 21:37, João 18:20, Lucas 2:27, Lucas 24:52-53, Atos 2:46, Atos 21:26, Atos 13:14, Lucas 4:16, e aqui em Lucas 4:16 diz que era o costume de Jesus estar no templo, né, na sinagoga. Bem, e o que nós faríamos com Hebreus 10:25, que diz que nós precisamos congregar, não deixar de congregar? Então, meus amigos, é bom a gente ler o texto dentro do contexto. Se Jesus estava no templo, na sinagoga, o tempo todo, aliás, com 12 anos, Jesus estava ali, né, no templo ensinando os doutores ali, e nós vamos ver agora os apóstolos, os discípulos, sempre nos templos, sempre nos santuários, sempre na sinagoga, e no Novo Testamento vai falar muito sobre igreja, Apocalipse vai falar sobre igreja, e não é igreja pessoas, porque nós somos a igreja, mas a igreja tem um templo, um local de adoração, tá bom? Então a Bíblia relata em diversas vezes Jesus no templo, ou na sinagoga, também os seus discípulos. Veja bem, em Efésios capítulo 1, 22 e 23, Efésios 5, 23, 1 Coríntios 12, versículo 12 a 27, ali fala do corpo, né? Sendo que Cristo é a cabeça e nós somos os membros desse corpo. Se desligar desse corpo, vai morrer. Jesus ilustra isso aí em João capítulo 15, quando ele fala ali da videira, né? E os seus discípulos seriam os ramos, ou os galhos. O galho que é cortado vai lançar fora e vai queimar e vai morrer. Semelhantemente, é aquele que não quer fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja reunida num só lugar, onde Cristo é a cabeça. O corpo ele é composto de vários membros, mas se um membro for cortado e lançado fora, esse membro morre. Então esse corpo precisa estar com todos os membros, Cristo a cabeça, para que ali haja uma igreja, tá bom? Efésios, Cristo vai fazer essa comparação em Efésios capítulo 5, ele compara ali o marido e a esposa como se amando, se respeitando, né? Assim como Cristo amou a igreja, ama a igreja e deu a vida por ela, tá bom? Então, quando você lê novamente Atos, presta atenção no capítulo inteiro, do capítulo 17 de Atos, e veja o contexto. Você, para entender um texto, você tem que ler um pouquinho mais acima, um pouquinho mais abaixo, e a regra é essa, analisando texto com texto, verso com mais versos, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Não crie uma doutrina, como eu já falei, dentro de um versículo isolado. Então, está escrito realmente que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, está em Atos 17, 24. Mas quando você vai para o contexto, não está falando que Deus não pode estar no templo da igreja. Porque Ele vai estar no templo da igreja se a igreja estiver santificada, fazendo a vontade do Pai. Ok? Então, se você, por acaso, se você deixou de ir no templo da igreja, se deixou de congregar, volte a congregar. Não pense que Deus não está lá, porque Deus, Ele habita principalmente nesses lugares. Para que a presença de Deus seja notada lá no santuário que Ele mandou Moisés construir, Ele disse para santificar o lugar, então o Shekinah, ou seja, a presença de Deus se fazia ali no lugar santíssimo, ou Santos dos Santos. Nos templos, nas sinagogas, ou igreja, como se chama hoje, o templo da igreja, Deus também se faz presente. Agora, Ele não vai ficar restrito em um só templo, ou seja, quando Jesus tem aquele encontro com a mulher samaritana, ela disse para Jesus, perguntou para Jesus onde era o lugar de adoração correto, porque uns diziam que era lá na montanha, outros diziam que era em Jerusalém, no templo. Jesus disse nem lá nem cá, porque
Deus está buscando adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa deve adorar a Deus em casa, no trabalho, na rua, onde ele estiver, né? Não é só no templo, ou não é só lá na montanha, no monte. Deus deve ser adorado primeiramente em nossas vidas, para depois então a gente levar essa adoração para o templo da igreja. Então, para você adorar a Deus, você não depende de ir só no templo, mas você precisa ir no templo também para adorar a Deus. Ou seja, você vai levar a sua adoração para Deus no templo. Que Deus abençoe você, que você tenha entendido esse assunto, que você não acredite nessas mentiras contadas por aí. Esse texto, talvez como lhe contaram, né, está fora do contexto, não está falando que Deus não está nos templos da igreja, está dizendo que Deus não pode ser restrito, confinados ali em um templo, a um local. Né? O contexto aqui era a idolatria de muitos deuses em santuários, como eu já falei, que ficavam ali o tempo todo, a vida toda ali, não podia sair dali. Então Moisés diz assim que esse Deus, o qual nós servimos, nem os céus dos céus podem contê-lo. Imagina ficar ali restrito num santuário ali, em um local ali, num santuário, o tempo todo, para que os adoradores tenham que ir ali, porque ele não podia sair dali. Esse é o contexto, tá bom? No contexto da adoração de ídolos, de imagens, de idolatria, de muitos deuses falsos, foi que Paulo falou isso aí. Que Deus abençoe você, que você tenha entendido esse assunto. Estude direito, volte a estudar o capítulo 17 de Atos. Não deixe de estudar, né, toda a trajetória de Paulo, para você entender que Paulo congregava, Paulo ia nos templos, Paulo ia nas sinagogas. Como é que Paulo agora disse que Deus não habita no lugar onde ele ia? Você entendeu isso? Como é que Jesus vai a um lugar onde Deus não está? Quando Jesus ele chega ali, se você encontra em Marcos, né? Marcos 11, 17, Jesus purificando o templo, ele disse: a casa do meu pai será chamada casa de oração. Então, a casa de Deus, a igreja, o local onde a igreja se reúne, o templo, Deus se faz presente sim. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.